Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 5 e o versículo de número 16. Assim está escrito: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Estas foram palavras do Senhor Jesus por ocasião do Sermão da Montanha, quando ele começou a abrir sobre vários assuntos necessários e importantes para os seus servos, que são compostos nos capítulos 5, 6 e 7, escrito por Mateus. E neste capítulo 5, o versículo 16, o Senhor Jesus está apresentando ao mundo os seus discípulos através de duas figuras. Primeira figura como o sal da terra. O Senhor disse: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta. O sal só serve por causa do sabor, das funções que ele tem e que ele influencia aonde ele é colocado. Assim deve ser o cristão também. E a outra figura é a luz do mundo. Vós sois a luz para resplandecer, alumiar, trazer a claridade. Ela não deve ser colocada em lugares inadequados, porque ela não vai cumprir a sua função. E termina dizendo que assim deve resplandecer a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e, através do que eles virem, eles possam glorificar a Deus. Seguindo por este acionamento, vamos meditar sobre a prática das boas obras, que vamos encontrar na palavra de Deus, deixando bem claro que a prática das boas obras, ela deve ser colocada no seu devido lugar, porque há muitas pessoas que pensam que primeiro é preciso que se pratique boas obras, segundo se julga que sejam boas, para então, através daquelas obras praticadas pelas pessoas, elas possam se aproximar de Deus, receber dele a salvação. Aí então, a salvação seria configurada como que sendo através das obras. Porém, no assunto relacionado à salvação, não há nada que nós possamos fazer para garantir ou merecer a salvação preparada por Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. A salvação foi efetuada através do sacrifício de Jesus, ele o fez de maneira completa e não há nada que nós precisamos fazer para acrescentar, para aperfeiçoar, melhorar e cooperar junto ao sacrifício de Jesus para obter de Deus a salvação que tanto precisamos. Não há nada disso. A única condição nossa é crer em Jesus. Porque se crermos com o coração e confessarmos com os lábios, a palavra de Deus diz que nós seremos salvos. Então a salvação é pela graça, por meio da fé. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele deixou claro: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então já observamos aí, neste ponto importante, que as boas obras são necessárias na vida cristã, mas elas não são primordiais para a obtenção da salvação. A salvação é pela graça e por meio da fé, isento das obras. Porém, uma vez salvos em Cristo Jesus, libertos, perdoados, transformados, aproximados de Deus, justificados, desfrutando de paz, de alegria, de comunhão, tendo a ação do Espírito Santo na nossa vida, na vida de servo, de servir a Deus através do Senhor Jesus Cristo,
adorando na beleza da sua santidade, a palavra de Deus coloca diante de nós que essa nossa fé, ela deve ser demonstrada, ela deve ser colocada em prática. Porque a fé não é algo que as pessoas veem, mas os resultados da fé, eles são visíveis. E estes resultados que a palavra de Deus nos traz como resultado da fé em Cristo Jesus, uma vez salvos, elas são chamadas à prática das boas obras. Foi o que Jesus deixou claro aqui. Para que os homens vejam as vossas boas obras. Então, nós precisamos trabalhar no exercício de boas obras, entendendo que, conforme está escrito na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, que está escrito assim: a salvação é pela graça por meio da fé e não pelas obras. Por quê? Somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, não somos nós que escolhemos as boas obras que vamos praticar. Estas boas obras, como resultado da salvação, ela já vem acompanhada desta salvação que Deus direcionou para a vida de cada um de nós. E aqui está escrito, para que nós pudéssemos ser criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Então, nós precisamos nos chegar diante de Deus e buscar dele o discernimento necessário sobre aquilo que Deus colocou à nossa condição, à nossa vida, sob a nossa responsabilidade, para nós vivermos na prática desta boa obra como resultado da fé, da salvação, da gratidão a Deus por tudo que Ele é, que Ele faz na nossa vida. Esse testemunho, ele ficará evidente quando praticarmos as boas obras que o Senhor Deus já separou, já selecionou para a vida de cada um de nós. Então é preciso que a gente entenda isso. As boas obras não é eu olhar uma coisa aqui, uma outra ali, vou decidir fazer isso, vou decidir fazer aquilo, não. Nós temos que aprender com Paulo, quando ele foi alcançado por Jesus na estrada para Damasco, e ele caiu do cavalo com aquele resplendor. Ele disse: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele disse: que queres que te faça? Ele perguntou ao Senhor: o que queres que eu faça? O Senhor disse: entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Então ele ia receber uma orientação dada por Deus através de um servo dele, e ele então iria seguir por aquele caminho que lhe seria mostrado, a instrução que ele haveria de receber. Então, quando ele escreve esta carta à igreja de Éfeso, dizendo que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas, estas boas obras já foram preparadas pelo Senhor e a nós compete executá-las, realizá-las segundo a vontade do Senhor, e para isso é preciso que busquemos de Deus esta orientação para discernir e compreender o que é que Deus espera de cada um de nós. Ele tem determinadas obras para que eu possa fazer como resultado dessa salvação e manifestação da fé em Deus. Ele tem para você outras também que são alinhadas para a sua vida, para o seu trabalho, e está no seu encargo. Cada um de nós recebemos de Deus esta função, esta disponibilidade e esta variedade de obras que Deus coloca e distribui a cada pessoa, agora, porém, como resultado da salvação. Então, estas boas obras, elas devem ter o único objetivo de que as pessoas, ao verem as boas obras em nós, eles possam glorificar a Deus. Não é para que nós sejamos glorificados, sejamos colocados em destaque, em posição diferenciada.
Não, é para que através daquelas obras que fazemos para Deus, as pessoas, quando verem e observarem, elas sejam levadas a glorificar a Deus. Se na nossa vida, na nossa prática das boas obras que Deus preparou para nós, encontrar pessoas que ao ver nós nesta prática forem levadas a glorificar a Deus, significa que nós estamos cumprindo o nosso papel, estamos cumprindo a nossa função aqui na terra como verdadeiros servos do Senhor Jesus Cristo, obedecendo às suas orientações e atraindo pessoas que sejam levadas a olhar para Jesus. Porque Ele é o autor e o consumador da fé e é a Ele que as pessoas devem olhar e glorificá-lo e receber dele também, assim como nós, a salvação pela graça por meio da fé. E depois, então, palmilharem pelo caminho das boas obras que o Senhor prepara para cada um. Então, neste primeiro ponto, nós observamos que as boas obras, elas glorificam a Deus. Lá em Colossenses, no capítulo 2, o versículo 10, o apóstolo Paulo escreveu a seguinte expressão. Colossenses, capítulo 2, capítulo 1 e o versículo 10. Está escrito assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, observe, andar dignamente, agradar em tudo, frutificar em toda a boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Então, veja o valor importante que as boas obras têm no desenvolvimento da nossa vida espiritual em Cristo Jesus. Elas são influentes na nossa vida para nos favorecer o crescimento que precisamos para termos o aprofundamento na experiência de vida com Deus. Então está bem claro aqui neste texto. O segundo ponto nós observamos em 1 Timóteo, capítulo 6, os versículos 18 e 19, onde lemos o seguinte: que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então, que façam o bem e enriqueçam em boas obras. As boas obras, elas vão enriquecer a nossa vida com Deus, a vida cristã, a vida de comunhão, a vida plena, a vida abundante, a vida realizada na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, as boas obras enriquecem a vida cristã. E aqui está dito que façam o bem, enriqueçam em boas obras e repartam de boa mente e sejam comunicáveis. O terceiro ponto que nós encontramos na Epístola de Paulo aos Colossenses, quando ele fala: tudo o que fizermos, devemos fazê-lo como para o Senhor. Está escrito assim, 3,17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Tudo o que fizerdes, seja por palavras ou na prática das obras, que isto seja feito de maneira que seja tudo em nome do Senhor Jesus, com o objetivo de que isto possa despertar ações de graças diante de Deus. Então, as obras devem ser feitas em nome do Senhor Jesus. Quando nós fazemos as obras em nome do Senhor Jesus, nós estamos nos
protegendo de sermos levados à vanglória, a de querer desfrutar de vanglória, de uma vaidade pessoal, através daquilo que estamos realizando, que Deus mesmo nos condicionou para realizar. Então a glória é dele, porque tudo é dele e nós somos dele. Então temos que servir a ele, para a glória e louvor do seu santo e excelso nome. Então tudo o que fizermos, fazermos em nome do Senhor Jesus Cristo, inclusive a prática das boas obras. Em quarto lugar, nós encontramos na epístola escrita por Tiago, no capítulo 3 e no versículo 13, a seguinte expressão. Tiago 3 e 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Quem é sábio e entendido, mostre através do trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então nós observamos aqui a prática das boas obras, elas deverão ser feitas diante de Deus com toda a humildade. Significa que nós não vamos nos ensoberbecer-se diante daquilo que estamos fazendo como resultado da salvação oferecida por Deus através de Jesus e das obras que ele colocou diante de nós para que pudéssemos praticá-la. Mas vamos fazer isto com todo o temor, com toda a humildade e com tremor diante da presença do Senhor, sabendo que ele está observando o nosso trabalho, o procedimento da nossa vida. E o próprio apóstolo Tiago, uma certa vez, ele falou sobre a relação entre fé e obras, que logo mais nós vamos também observar este ponto interessante e saber qual deve ser o nosso proceder. Mas em quinto lugar, sobre a prática das boas obras, na epístola aos Hebreus, no capítulo 6, e o versículo de número 10, está escrito assim. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então, o próprio Deus que nos chamou, que nos escolheu, que nos separou, que garantiu para nós a salvação pela graça através da fé e preparou boas obras para que nós andássemos por ela, aqui agora o escritor diz que Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra, do trabalho que realizamos no poder do seu nome, cumprindo com a sua vontade. Deus tem prazer em colocar os seus filhos em atividade, em movimento, para o trabalho, para redundar em glória e louvor do seu nome. E aqueles que se mantiverem firmes e fiéis diante da presença do Senhor, à luz da palavra de Deus, nós vamos entender que o Senhor, ele é aquele que tem prazer em recompensar, em abençoar, em conceder bênçãos àqueles que entendem o propósito da sua vontade, o que Deus espera de cada um deles, e então, ao entrarem por este caminho, o Senhor Deus tem algo reservado para cada um deles. Então, eu e você, nós precisamos atentar para a palavra de Deus e observar que nesta palavra nós encontramos estes recursos que são necessários. Então, não é uma coisa impossível de fazer. Deus não nos deixou a própria sorte. Vocês, agora que estão salvos, vocês procuram o que fazer. Não, Deus não é irresponsável. As coisas de Deus, elas são ordeiras. Por isso que sempre a palavra de Deus diz,
fazei tudo com ordem e decência. O próprio Deus é um Deus de ordem. É um Deus que ele coloca cada coisa no seu devido lugar. E tudo que ele fez e que ele criou, ele colocou tudo numa determinada ordem para que as coisas se mantenham desde o dia em que foi criado até o dia que o Senhor decidir mudar este quadro. Mas, portanto, nos nossos dias, nós vemos as coisas se mantêm como estão, por quê? Porque Deus fez cada coisa de acordo com a sua ordem, o seu passo a passo, e elas se mantêm. Elas não se conflitam, elas não se guerreiam, ela não perde a função, cada uma delas está cumprindo a sua função. E o salvo, através do Senhor Jesus Cristo, ele também recebe de Deus uma orientação, que são as boas obras que Deus prepara para cada um como resultado da salvação, então realizarmos estas obras e que direcionemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a ação de graças unicamente ao nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos e observamos as pessoas querendo os louros para si, as recompensas, a exaltação, o pedestal, o lugar de destaque e as honras, nós observamos que estas pessoas não aprenderam com Deus. Não observaram o que diz a palavra de Deus. Eles estão agindo na contramão, não haverá recompensa e não haverá aprovação de Deus na vida deles, porque eles estão desviando a finalidade daquilo que Deus preparou, colocou diante de cada um, para que ele pudesse fazê-lo com alegria, em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Quando não fazem assim, está havendo aí um desvio de finalidade. Portanto, não vai ter o resultado esperado. Há muita gente nesta condição, que está vivendo desta maneira, achando que ao chegar no final, eles vão ter recompensas de Deus. Mas, segundo diz a palavra de Deus, eles já buscaram a sua recompensa no tempo atual. Portanto, não há nada de futuro para eles. E o que eles conquistaram? Com a vanglória, com as suas intenções, com seus propósitos, com seus desejos para os seus deleites, não se sustenta. Portanto, é algo falível. Mas nós observamos aqui que é preciso fazer tudo da melhor maneira possível, através da demonstração do amor diante de Deus. Não se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade. Então, boas obras são feitas aliadas com o amor. E para Deus nós devemos fazer todas as coisas com amor. Não é fazê-la por pressão, fazê-la por obrigação, fazê-la com uma imposição, mas é fazê-lo de maneira voluntária e demonstrando o amor como gratidão diante de Deus por tudo que ele fez e continua a fazer em nossa vida. E principalmente pelas boas obras que Deus colocou diante de nós para que nós andássemos por elas. Então, este quinto ponto, nós observamos que as boas obras, elas devem ser feitas através do amor. E em sexto lugar, na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo de número 2, dos versículos 14 a 18, está escrito assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus ou tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, observamos aqui que para a prática das boas obras é necessário que haja
fé. Elas devem ser feitas em fé, de acordo com a vontade de Deus. Agora, não adianta nada a pessoa apregoar que tem fé, fé grande, fé de um tamanho incalculável, e não tiver a prática das boas obras, nada está fazendo. Porque a fé se prova através das boas obras, da prática das boas obras. Estas sim são visíveis diante de Deus e diante das pessoas. Porém, a fé, ela só é visível diante de Deus e não diante das pessoas. Eles não conseguem enxergar a fé. Quem enxerga a fé é Deus. Agora, se através desta fé que recebemos por meio da salvação, nós formos a prática das boas obras, a realização daquelas obras vai despertar em alguém e observar que elas são resultados da fé. Primeiro, as coisas acontecem no reino espiritual. Depois, elas acontecem no reino físico. Então, em primeiro lugar, é preciso a fé. É o elo de contato, de comunhão com Deus. Vivendo, servindo através da fé, estas boas obras que realizarmos, elas vão confirmar a fé que está entesourada no nosso coração. Então, qual é o valor da fé? O valor da fé está no que ela pode produzir, que ela pode realizar. Então, o Senhor Jesus disse que, se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Então, se não tiver fé, não vai realizar nada. Se não tiver fé, não vai agradar a Deus. Se não tiver fé, não vai ter esperança, não vai ter o fundamento, não vai ter a palavra da fé. Então, a fé é importante, mas a prática da fé, colocando a fé em prática, o resultado serão as boas obras que vão demonstrar a qualidade daquela fé que nós dizemos possuir. E esta fé, ela não vem da cabeça, ela vem de Deus para nós. O Espírito da fé. A palavra da fé, diz a Escritura, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, através desta vivência pela fé no Senhor Jesus Cristo, nós conseguiremos, pela sua graça e misericórdia, realizarmos as boas obras, bem claro, que Deus já preparou para cada um de nós, para que nós andássemos por elas. Que o nosso andar, o nosso caminhar, seja de acordo com as boas obras. Quando Paulo escreveu a Tito, ele deixou um conselho para Tito, dizendo para ele o seguinte, está aqui, capítulo 2, versículo 7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Então, este era o conselho de Paulo para Tito. E ele, então, procurou servir a Deus na prática das boas obras, porque ela é o testemunho que fica. Porque tudo passa, mas as boas obras lá ficam, como um marco, como um testemunho, como uma experiência de fé que alguém teve em Deus, e ali está relatado aquele exemplo de fé. Então, quando o Senhor Jesus disse, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus, nós entendemos que pesa sobre nós uma grande responsabilidade de vivermos diante da presença do Senhor em fé e graça e na prática das boas obras, porque elas vão mover o olhar das pessoas, o coração das pessoas, e eles vão se voltar para Deus, glorificando-o em vista do que estão vendo através
do meu movimento, do seu, de cada um de nós, de acordo com as boas obras que Deus colocou diante de nós. Quando nós estivermos realizando e fazendo, segundo o Senhor espera que façamos, isto então vai despertar nas pessoas, eles vão glorificar a Deus, eles vão ser gratos a Deus por encontrar em nossa vida algo que veio de Deus e que Deus compartilhou conosco para que nós fizéssemos a nossa parte e futuramente o Senhor preparou uma recompensa. Ele não vai se esquecer do trabalho de cada um de nós. Ele não vai se esquecer do meu trabalho, do seu trabalho, do nosso trabalho. O Senhor sempre tem o poder, o prazer e a alegria de recompensar os seus filhos em virtude do trabalho que eles estão fazendo. Então nós observamos a necessidade da prática das boas obras. Vimos aqui em 6 pontos como devemos fazer isto. O primeiro ponto é que as boas obras, elas devem glorificar a Deus. Nós devemos agir de tal forma que o resultado seja o nome do Senhor nosso Deus sendo glorificado. Segundo lugar, as boas obras vão enriquecer a vida cristã. Vai haver um crescimento nas experiências com Deus através da prática das boas obras. Em terceiro lugar, estas boas obras, elas devem ser feitas em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Não é em meu nome, não é em seu nome, é em nome de Jesus. Este nome é poderoso. Em quarto lugar, estas boas obras, elas devem ser realizadas com humildade, com discrição, sem soberba, sem vaidade, sem querer lugar de destaque. Não, mas fazê-lo com temor, com humildade, diante da presença do Senhor. Em quinto lugar, estas boas obras, elas devem ser feitas através do amor, porque se não houver amor, nada resolve. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele disse: eu poderia dar os meus bens e levar até o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso adiantaria. E também na prática das boas obras, elas devem ser feitas através do amor. E em sexto e último lugar, nós observamos que as boas obras, elas demonstram a realidade da fé. Nós só conseguimos provar a fé que temos em Deus através da realização destas boas obras que o Senhor Deus colocou diante de nós. Será que a minha fé está sendo demonstrada? Será que a tua fé está sendo demonstrada? A nossa fé está sendo demonstrada? E ela só pode ser demonstrada através da prática das boas obras diante de Deus. Se ainda não está, é tempo de nos despertarmos e observarmos a palavra de Deus, como nos colocar em atividade diante da presença do Senhor e através da fé que Ele colocou no nosso coração, demonstrá-la por meio da prática das boas obras. E isto vai trazer alegria e graça ao nosso Deus. Ele vai sentir-se realizado porque colocou diante de nós o recurso necessário e nós aproveitamos aquele recurso e o resultado dele é que o nome do Senhor passou a ser glorificado e vidas encontraram o caminho da salvação através do Senhor Jesus Cristo. Então que possamos, a partir de hoje, entrarmos neste circuito da prática das boas obras com o objetivo de que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado e por isso, então, estaremos cumprindo a função, o encargo que Deus colocou sobre cada um de nós e ao cumpri-lo, nós estaremos capacitados e preparados para o encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, que virá nos buscar e lá então haverá a recompensa do que foi feito em função
das boas obras que Deus colocou diante de nós e em fé no Senhor Jesus, elas foram realizadas para a glória e louvor do seu nome. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.